Oi, tudo bem? Aqui é a Guadalupe Veterinária. Hoje eu decidi responder algumas perguntas. Grande parte delas eu já respondi pessoalmente, em mensagens no Instagram e no Face, mas eu acho que vale eu fazer um vídeo para todos poderem vir e aprender um pouquinho mais. Primeira resposta para todas as perguntas que eu vou responder aqui. Leve seu bichinho ao veterinário. Aqui eu dou instruções do que pode ser, do que as pessoas estão perguntando, mas nada substitui a consulta. O que é falado aqui é só uma questão de orientação, de esclarecimento, para também os proprietários entenderem a gravidade dos problemas. Então vamos lá às perguntas. Primeira pergunta: cães e gatos podem ser castrados com que idade? É assim, teoricamente, cães e gatos podem ser castrados com qualquer idade. A partir de 1 mês, 2 meses de vida, eles já podem ser castrados. Mas o indicado é que sejam castrados mais tarde, depois dos 6 meses. De 6 para 7 meses. Com 8 meses vem o primeiro cio nas fêmeas, é quando os cães, os machos e as fêmeas e gatos entram na puberdade. Então eu sempre aconselho que castrem antes do primeiro cio, antes da puberdade, para os cães não levantarem a perna, para as fêmeas não engravidarem, principalmente as gatinhas, e para o animal ficar mais domiciliado, no caso dos gatos. Mas é assim, não que não possam ser castrados logo cedo. Por exemplo, a gente trabalha com ONGs, com abrigos de cães abandonados, onde a gente doa os filhotes muito cedo nas feiras. Ninguém quer adotar um filhotinho tão adulto já, né, com 6, 7 meses. As pessoas querem adotar um bebezinho com 2 meses, 45 dias. Então, muitas vezes esses cães e gatos são castrados cedo para que a gente evite que eles sejam pais e mães de gerações futuras, para que a gente controle a população de animais de rua. Então, alguns animais são castrados cedo. O que eu costumo dizer é assim: se o animal tem dono, o tutor está me procurando para castrar esse animal, eu peço para que espere um pouco mais, termine o protocolo de vacina, faz a vermifugação, deixa tudo certinho e aí faz a castração depois. Tá? Tem linhas de trabalhos que dizem que os animais perdem o desenvolvimento se castram muito cedo, que outros têm, algumas fêmeas cadelas têm incontinência urinária quando castrada cedo, tem alguns problemas hormonais. Não é muito rotina na clínica a gente ver isso acontecer, mas tem trabalhos que mostram que isso pode acontecer. Então a gente castra nem tão cedo, nem tão tarde. Tá bom? Com que idade uma cadela entra no cio e se pode ficar sem apetite? Então, como eu falei, as cadelas entram no cio geralmente com 8 meses. Falta de apetite, tem que tomar bastante cuidado para ver se isso é realmente por conta do cio ou alguma outra patologia, alguma outra doença. Mas tem cadelinhas que ficam amuadas, ficam chateadas nessa época do cio, tem cólicas, tem mal-estar, sim, tá? Então, pode ser um sintoma do cio, sim. De quanto em quanto tempo deve ser feito o vermífugo do meu cachorro? Eu não sei qual cachorro que é, a pessoa não descreveu aqui qual cachorro que é, nem qual idade, nem nada, mas eu vou explicar no geral. Geralmente eu peço vermifugação para os meus pacientes a cada 3 meses, doses únicas a cada 3 meses e uma vez anual, uma dose com repetição. Dia 0, dia 14 e dia 21. Então, não é regra. Essa é uma regra que eu uso uma vez por ano, uma repetição e depois doses únicas a cada 3 meses. Tem algumas coisas aí no meio do caminho. Vermifugação para filhotes entra em outro assunto, é diferente, depende do filhote, depende da idade, depende de onde ele veio, quanto a gente estima que ele tenha de verminose, se ele está doente ou não. Então, tem uma fase certa para fazer, é melhor não fazer sem orientação, porque a vermifugação pode ser até fatal. Os vermes, eles ficam grudados na mucosa do intestino e quando a gente tira os vermes por causa da vermifugação, as bactérias que vivem no intestino, normalmente, elas entram na mucosa e elas aí podem fazer uma infecção sistêmica. Então, já vi filhotinhos morrerem por causa de vermifugação de forma incorreta, na hora errada, tá? Agora, tem outro detalhe. Toda vez que o cão pega a pulga transmite verme. Tem um verme específico que a pulga transmite. Então, todos os meses que o animal está com pulga, ele tem que ser vermifugado novamente. Então, essas são as orientações que eu dou para os cães com pulgas ou que tiveram pulgas. Eu deixo isso escrito na carteirinha dos tutores dos meus pacientes. E por fim, existe um verme que é o verme do coração, para todos os cães que visitam a praia. Então, nos litorais, tem um mosquito que transmite esse verme do coração. Então, se o animal for à praia, for ao litoral, qualquer um que seja, todos os meses ele deve ser vermifugado contra verme do coração, na verdade, com um vermífugo mais completo que pega o verme do coração,
uma vez por mês. Se ele vai todo mês ele tem que ser vermifugado. Para esse caso, existe até uma injeção, é como se fosse uma vacina, só uma empresa que tem essa vacina, e ela dura por 12 meses contra o verme do coração. Então é interessante, se alguém tiver alguma dúvida, é só me perguntar, tá bom? Minha cachorra é de grande porte e ela está andando com dificuldade. O que fazer? Não tá dizendo a idade da cachorra, tá falando que ela é grande. Quando a gente vê uma pessoa falando de um animal de grande porte com dificuldade em andar, a gente já logo pensa num problema de articulações da parte do bumbum, a chamada displasia coxofemoral. O problema de quadril. Cães, principalmente mais idosos, eles têm essa displasia coxofemoral com o passar do tempo, não todos. É um problema genético que pode ser ajudado pelo piso que o animal mora. Então, o animal mora em piso liso, um quintal com um azulejo, com piso, que se ele já tem genética de ter a displasia, aí ele ajuda a desenvolver. Tem cães que até muito jovens, a gente tem a Catarina, de uma grande amiga minha, Marcela. A Catarina operou dessa displasia com 11 meses, porque ela tinha muita dor e precisou já fazer uma cirurgia para esse quadril. Então tem cães que têm esse problema no quadril e precisam de tratamento. Outros cães têm dificuldade em andar, em levantar e tudo mais, independente de grande porte ou pequeno porte, por causa de alguns problemas de coluna. Precisa que o seu veterinário veja o que está acontecendo. Meu cão fica engasgado e sufocado. Parece que vai morrer de tanta falta de ar. Isso é normal? Isso que essa pessoa está descrevendo provavelmente é um espirro reverso ou colapso de traqueia. Dá um aspecto de asma, de falta de ar, e parece que o cachorro está entalado, parece que ele comeu alguma coisa e se entalou. As pessoas vêm me reclamando desses sintomas. Isso é provavelmente um colapso de traqueia. Precisa que o veterinário veja, precisa conversar direitinho, ver se isso não é nenhuma outra doença mais grave, mas é assim, a traqueia dos cães é feita uma partezinha de músculo e uma partezinha de cartilagem. Então ela tem anéis de cartilagem e músculo. Então os anéis de cartilagem e os músculos no meinho. O que acontece? Algumas raças, logo cedo isso acontece, e grande parte dos animais, com o passar dos anos, conforme a velhice vai vindo, o animal começa a ter esses colapsos. Então, conforme ele fica feliz, a traqueia fecha. Então, ele respira e faz... A traqueia fechando, parece que é essa falta de ar, parece que ele vai morrer, ele fica com o pescoço esticado, com aquele zoião assim, de desespero, o dono entra em desespero, o dono colapsa junto. Isso acontece principalmente nos cães de pequeno porte, porque o tórax é bem apertadinho e o coração, a traqueia, ela tá em cima do coração. O cachorro fica feliz, ele cutuca com o coração ali no finalzinho da traqueia torácica. E aí dá esse estímulo na garganta e faz essa falta de ar. Isso é normal, só que tem cães que até desmaiam. Então, eu costumo tratar os meus pacientes quando eles têm mais de um colapso a cada 2 dias. E o colapso é muito sério. E depende o medo que aquele proprietário tá vendo. O ruim que tá sendo naquela casa é esse colapso. Então, aí eu entro com o tratamento. O tratamento é feito com uma vitamina. Então, a gente enrijece a cartilagem da traqueia, deixando ela mais firme um pouco. Então, quando o coração dá aquelas encostadas, a gente deixa a traqueia firme e ela não dá o aperto, tá? E funciona super bem, super maravilhoso, o tratamento não influencia, não é um tratamento medicamentoso que traz danos a fígado nem nada, então vale a pena pra caramba, tá bom? Gostaria de saber se o cachorro com problema renal pode tomar quiabo com couve para anemia. Bom, vamos lá. Geralmente os cães com doença renal, eles têm anemia mesmo. Então, uma doença renal crônica principalmente, um dos achados dos exames de sangue é a anemia no hemograma. Eu sou bem chata quanto a isso. Alimentação caseira para curar uma anemia por uma doença renal, não vai adiantar. A gente precisa curar esse animal como um todo. Enquanto você não trouxer um tratamento para esse rim, a anemia causada pela doença renal não vai embora. E outros problemas também, outras anemias também. Não adianta ficar dando fígado que vai melhorar a anemia. Não, anemia não é isso. Anemia não é só isso, só dar fígado. A anemia precisa ser tratada, a causa de base dela. Então, é um problema de medula? A medula não está produzindo célula vermelha? A medula não está produzindo célula jovem para jogar para a corrente sanguínea? Os órgãos não estão amadurecendo aquelas células hemácias jovens? O rim não está mandando estímulo para a medula para produzir célula vermelha? Tem toda uma situação e geralmente os alimentos precisam ser dados em grandes quantidades para a gente ter a quantidade certa de ferro, ácido fólico e tudo mais para que produza células novas. Então, geralmente a gente entra com suplementação vitamínica específica para anemia e o tratamento
para anemia também. Então, tratar a anemia, a causa da anemia, e um tratamento e um suplemento vitamínico específico para que melhore a anemia mais rápido, tá? Minha cachorrinha está com um dos olhinhos claros. Será que ela está ficando cega? Pelo que eu entendi aqui, ela está perguntando alguma coisa sobre... Ela falou que é um dos olhinhos. Então eu imagino que seja uma catarata. Então tem duas coisas aí que bastante gente pergunta. Os olhinhos brancos lá dentro geralmente são catarata. Mas tem cães que ficam com o olho azulado, parece que é uma nuvem ali. Então a gente olha o cachorrinho e é um olhinho de velho. E aí as pessoas acham que o animal tá perdendo a visão. E às vezes não. Às vezes é só um envelhecimento natural do cristalino e ele vai ficando mais opaco. Então ele mostra essa cor mais azulada. Sempre nesses casos eu peço para que procure um oftalmo, tá? Eu não consigo diferenciar, eu como clínica, sem ter aqueles óculos, sem ter aqueles microscópios muito loucos, sem apagar a luz da clínica, aquelas luzes, dilatar a pupila. A gente na clínica, muitas vezes, lógico, é uma catarata, dá pra ver de longe, tá? Beleza. Agora, em grande parte das vezes, a gente como clínico não consegue diferenciar uma catarata iniciando de um envelhecimento natural do olho. Então, eu geralmente encaminho para o oftalmo. Até porque todas as cataratas eu também encaminho. Assim, porque tem cataratas que dá para tratar. Então, a cirurgia hoje em dia tem profissionais maravilhosos, a cirurgia é super acessível e às vezes o animal recupera a visão com uma super qualidade indo ver um especialista, um oftalmologista, tá bom? Então, vale a pena ir atrás disso daí. E a última pergunta. Tenho uma cachorra, mas tenho muita vontade de castrar, mas é muito caro. Porque eu tenho, na verdade, 3 cachorras e o que eu poderia dar para evitar? Eu imagino que ela quer saber o que ela podia dar para evitar a gravidez, né? É assim, vacina para não ter cio é um assunto meio controverso. Primeira coisa, vamos partir do princípio. Eu imagino, espero eu, que nenhum veterinário use essa injeção para não ter cio, essa vacina para não ter cio nos consultórios. Vocês podem procurar veterinários para fazer essa aplicação e geralmente veterinários não fazem. Porque pra gente fazer uma injeção para não ter cio, na verdade a gente está fazendo uma injeção de hormônio. E a gente precisa saber a fase do ciclo estral, o ciclo dessa cadela, como se fosse o ciclo menstrual da mulher, a gente precisa saber a fase certa para aplicar a vacina. Se a gente aplica essa vacina numa fase errada, o que acontece? Muitas vezes a cadela pode engravidar, muitas vezes isso acontece, a cadela engravida mesmo com a vacina para não ter cio, só que daí o hormônio que foi aplicado, ele tem uma duração mais ou menos de 6 meses. E aí, com 2 meses, que é o tempo de gestação, ela teria o parto. Esta vacina não deixa com que o corpo dela entenda que ela precisa entrar no trabalho de parto, que é uma mudança hormonal o trabalho de parto. E o corpo dela não entende que ela tem que fazer o parto. E aí morrem os filhotes dentro dela. E aí você fez a vacina para não ter cio para prevenir uma gravidez e você tem um problema pior, porque daí os filhotes morrem dentro da cadela e você tem que operar a cadela do mesmo jeito. Vai custar o triplo de caro, vai trazer um monte de danos para ela à toa, sendo que a castração iria resolver. Tem uma segunda coisa, a vacina para não ter cio, ela promove mais cedo a ocorrência do tumor de mama nas cadelas. Então, assim, tem um monte de outros motivos que não vale a pena nem ficar falando. Esses 2 já são fortes o suficiente. Então é interessante fazer a castração. Ah, não pode fazer agora? Tá, então se organiza, faz uma cada tempos. A castração não é um procedimento, ele é bem banalizado por aí, infelizmente, mas ele não é um procedimento super caro. Se a gente conseguir se organizar, a gente consegue fazer. Então se organiza, nem que seja uma por ano, e protege sua cadela para que ela não cruze, protege seu portão, não deixa ela sair nas épocas de cio, e vai se organizando, guarda uns R$50 por mês, R$100 por mês, aí em 10 meses provavelmente você já consegue a castração da sua cadela e ainda sobra dinheiro, tá bom? Então essa é a orientação sobre essa pergunta. E é isso, acho que é só. Outro dia eu volto para responder outras. Pode me deixar as perguntas aqui embaixo, que assim que eu puder eu gravo outro vídeo. Beijo, até logo!